Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis com vocês. Rapaziada, nesse vídeo bora falar um pouco sobre o centroavante que o clube do Remo quer pro lugar do Pedro Rocha. Vamos falar também aí sobre a pré-temporada do Remo, onde o Remo fará a pré-temporada, a gente vai falar aqui pra você, vai te surpreender. E bora falar um pouco também sobre a contratação do Aleph Manga, que gerou aí uma repercussão negativa entre a torcida do clube do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também, tá? Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Açaí da Lu. Se você não foi no Açaí da Lu, tá? O telefone do Açaí da Lu tá aí na tela pra você. Entre em contato lá com o Açaí da Lu, faça uma visita, o endereço também tá aí na tela, para você comprar o seu açaí de ótima qualidade. Lembrando que você tem desconto por ser inscrito aqui no canal, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, primeiramente bora conversar aqui sobre o Aleph Manga, né? Porque tem muito torcedor que acha que é só torcer pro Remo. Acha que qualquer jogador que for anunciado, a gente tem que bater palma igual o Foquinha. Ah, porque o Aleph Manga ainda nem jogou e você já tá criticando. Não, meu amigo, não sou só eu. Vai nas redes sociais, dá uma olhadinha. Vê quantos torcedores... olha, há muito tempo eu não via grande parte, diria 90, 95% da torcida do Remo unida pela não contratação desse jogador. E o torcedor está extremamente certo. O Aleph Manga é o tipo de jogador que você não tem que esperar ele jogar. Você tem que tentar impedir ele chegar aqui. Porque no momento que ele chegar aqui, ele pode, de alguma maneira, te prejudicar. E eu não estou falando só dentro de campo. Estou falando também internamente. E aí você vai se deparar com alguns torcedores que vão falar: ah, mas a diretoria vai contratar. Não liga para a tua opinião. Liga, liga, liga sim. Se você for, em grande parte lá, comentar, ligam. Eles não gostam de ser criticados. Ninguém gosta. Eu não gosto de ser criticado. Você gosta de ser criticado? Não. Eu, por exemplo, aqui necessariamente às vezes sou criticado. Você, provavelmente, que deve trabalhar no seu emprego, também provavelmente vai ser criticado em algum momento. Ninguém está isento de críticas e muito menos de elogios. Agora a gente não pode, por exemplo, saber, a gente tem praticamente certeza de que esse jogador não vai dar certo aqui. Por N fatores. N fatores. O principal deles, no Remo não há cobrança. Você acha que o Aleph Manga vai ser cobrado aqui? Se o Sávio, que fez o que fez, teve o contrato renovado, você acha que o Aleph Manga vai ser cobrado dentro do clube do Remo? Então, faça o possível para evitar essa contratação. Cobre lá na rede social do Remo. Faça isso, porque a gente pode chorar lá na frente. Agora não, agora vamos esperar o cara jogar. Não, não caia nessa. A gente espera, por exemplo, o De Luca, o Patrick De Luca, o meio de campo jogar. Esse a gente pode esperar jogar, porque fez uma boa temporada pelo a equipe do Cuiabá. O Aleph Manga não. O Aleph Manga há muito tempo não joga bem. É a mesma coisa do Galhardo. Se o Remo anunciar o Galhardo, vamos esperar o Galhardo jogar. Pô, gente, nós subimos pra Série A, pô. Eu acho que esse tipo de mentalidade não cabe mais. O nosso time tá no nível dos 20 melhores do futebol brasileiro. Pelo menos na competição. Que o Remo está entre os 20 melhores do futebol brasileiro hoje. Mas se continuar esse pensamento, vamos esperar o cara jogar. Fulano é pra compor elenco. A gente vai ficar nessa aí. E não vai vir um jogador que a gente possa ter confiança. Então temos que filtrar isso. Temos que entender que sim, esse tipo de contratação não pode acontecer. Vamos lá, vamos falar agora aqui sobre a pré-temporada do Remo, tá? O Remo deve fazer sua pré-temporada no CT do Retrô, lá em Pernambuco. O CT do Retrô em alto nível, é um CT que é elogiado por muitos clubes do futebol brasileiro. Tem muito clube, inclusive o Remo, que não tem metade da estrutura que o CT tem, que o Retrô tem, né, no seu CT. E aí, o clube do Remo deve fazer sua pré-temporada lá em Pernambuco, tá? Eu acho isso uma decisão acertada da diretoria, tá? Eu prefiro que seja lá do que, por exemplo, em Barcarena, com todo o respeito à cidade de Barcarena. Mas lembrando, o clube do Remo precisa, de qualquer maneira, tentar começar a Série A no mesmo nível de pelo menos 15 clubes da Série A. Porque a gente sabe que tem pelo menos 4, 5 ali que vão começar
o Campeonato Brasileiro como favoritos. Não vai ter mais aquela desculpa, né? Não, vamos colocar os reservas, o sub-20 no Campeonato Estadual e depois a gente coloca no Brasileiro. Não vai ter isso. O Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, né? O Cruzeiro, o Atlético Mineiro vão ter que colocar o seu melhor elenco já no início do campeonato, que vai começar dia 28 de janeiro. Lembrando. Então eu acho que essa pré-temporada do Remo ela é boa. No CT do Retrô, né? O clube vai conseguir ali, pelo menos, ter uma pré-temporada de uma certa qualidade para jogar essa competição, né? É importante isso. E, claro, vamos cobrar os investimentos no CT, né? Não quero que o Remo fique fazendo pré-temporada lá no campo do Retrô, não. No CT do Retrô, não. Nas estruturas do Retrô. O Remo precisa ter sua própria estrutura. E eu espero que a diretoria esteja trabalhando nisso. Vamos lá falar agora sobre o centroavante, né? Porque o clube do Remo tem um alvo para substituir o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, que inclusive já, né, publicou lá nas suas redes sociais uma despedida, um textão lá de despedida. E eu queria aqui, mais uma vez, agradecer, né, ao profissionalismo do Pedro Rocha. Não fez mais que a obrigação dele, né? Se todo mundo tivesse a mesma obrigação que o Pedro Rocha tem, o Remo seria um clube muito mais de elite do que é hoje. Porque o Remo paga em dia, o Remo tem compromissos que são cumpridos rigorosamente, inclusive cobrados pelo presidente Tonião. Então o Pedro Rocha, ele fez o que boa parte dos jogadores deveriam fazer, ter um mínimo de comprometimento. Mas como isso é raro no Remo, a gente tem que elogiar o Pedro Rocha. Parabéns aí ao Pedro Rocha pelo comprometimento, pelo respeito que ele teve com a nossa camisa. Boa sorte nele lá no clube que ele vai jogar, provavelmente vai ser o Coritiba, né? E espero que ele tenha um dia contra o clube do Remo, do mesmo que ele teve lá contra o Goiás, que ele só faça merda no dia, né? Inclusive ele fez o gol contra o Goiás, mas perdeu uns 15 logo em seguida, né? No primeiro jogo, tá, gente? O segundo ele fez um gol muito importantíssimo pra gente. Mas espero que ele tenha, desses dias, por exemplo, contra o CRB, que ele perdeu um caminhão de gols, espero que quando ele vier jogar contra o Remo, ele esteja nesses dias aí. Mas só que ter uma certa gratidão, porque é uma coisa que a gente não pode ser ingrato. O cara foi artilheiro, jogou bem, recebeu em dia, é fato, recebeu um bom salário, mas mais uma vez falando, Pedro Rocha aí tá na nossa história. Isso é inegável. Não sei se ele é ídolo, mas ele tá na nossa história. Isso é fato. Falando agora aqui sobre o Renato Kaiser, né? Centroavante aí que a gente já tinha comentado aqui no canal. E agora ele é o alvo principal da diretoria do Clube do Remo para substituir o Pedro Rocha. Lembrando, Renato Kaiser é centroavante. Tem uma história bem peculiar do Renato Kaiser com o Remo, tá? Eu lembro como se fosse hoje. Em 2017, o Renato Kaiser ainda estava na base do Vasco e ele era meia, se eu não estou enganado, tá? Dá uma pesquisada aí, mas se eu não me engano, ele era meia. Ele era aquele tipo de jogador que começa na base numa posição e acaba evoluindo porque é melhor noutra. O Thiago Galhardo, por exemplo, quando jogou no Remo, ele veio como meia, quando ele veio pro Remo. Aí depois virou centroavante, porque era um cara que tinha faro de gol, né? E a mesma coisa o Renato Kaiser. Ele começou a carreira dele como meia, se eu não estou enganado, no Vasco. E ele vinha para o Remo como meia. Tava tudo certo para ele vir para o clube do Remo, né, emprestado pelo Vasco. Porém, teve alguns problemas ali. Outros clubes se interessaram pelo Renato Kaiser, que estavam na Série B, se eu não estou enganado, América Mineiro, Criciúma. Foram os clubes que se interessaram nele e ele não pôde vir para o clube do Remo. Mas ele poderia ter jogado no Remo já um tempo desse atrás. Agora, numa Série A, ele com 29 anos, né, o clube do Remo buscando um centroavante, é uma posição que o Remo ainda busca no mercado, né? Essa temporada teve o João Pedro que fez ali gols importantes, mas é um jogador que a gente já percebeu que tecnicamente é limitado, mas é um cara que tem faro de gols, né? Isso é importante também para um centroavante. E o o grande Renato Kaiser passou por diversos clubes e ele marcou gols em diversos clubes, né? Espero que caso ele feche com o clube do Remo, né? E aí isso vai depender muito do rebaixamento do Vitória. Não vou torcer para rebaixamento de ninguém, tá, gente? Só para ter determinados jogadores, não. Mas se o Vitória for rebaixado, o Remo vai para cima de 2 jogadores. Renato Kaiser e também o Camutanga, né? Eu sei que vai ter muito torcedor que vai torcer pro rebaixamento do Vitória, né? Nesse caso. Mas eu não. Eu vou me abster de torcer para rebaixamento de algum clube aqui. Mas o Remo tem que ficar de olho porque quem cair deve ter algum jogador ali que a gente pode aproveitar na próxima temporada. Renato Kaiser é um alvo do Remo e vai ser mais ainda caso o Vitória seja rebaixado. E, pelo que eu já pude apurar, a chance dele vestir a camisa do Remo é grande. A chance do Renato Kaiser ser o novo camisa 9 do Remo é grande, tá? Esperamos que essa negociação se concretize. É um bom jogador para a Série A. Acho que joga
ali no clube do Remo, se tiver um bom elenco, ele vai entregar os gols que a gente precisa e também, claro, vai ser um jogador competitivo no elenco. Deixa nos comentários, quero saber sua opinião, meu amigo, tá? Não se esquece, tá, cara? Se inscreve no nosso canal. É importante aqui a sua inscrição. Você que acompanha nossos vídeos diariamente ainda não se inscreveu, se inscreve. Vamos chegar a 50 mil inscritos. Claro, deixa seu like e também hypa se você puder hypar esse vídeo. Comente aí o que você achou dessa possível contratação do Renato Kaiser. Até o próximo vídeo. Tchau.